Não lembrava como esse filme era bom. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Pantera Negra, o primeiro filme live action do super-herói da Marvel, dirigido pelo Ryan Coogler. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, com a estreia de Pantera Negra, Wakanda para Sempre finalmente chegando nessa semana, resolvi trazer um vídeo aqui contando o que eu achei do primeiro filme de 2018, também fazer aquela velha retrospectiva sobre as histórias de bastidores. Bom, a primeira vez que alguém pensou em fazer um filme sobre Pantera Negra foi nos anos 90 e justamente pelas mãos do Wesley Snipes, que foi um dos grandes astros de ação dos anos 80 e 90 e que era fascinado pelo personagem dos quadrinhos e que queria representar a cultura africana nas telas de uma forma bem mais digna, que não fosse tão estereotipada, e aí ele começou a idealizar uma versão desse projeto. Junto com Stan Lee, ele foi até a Columbia Pictures e começou a jogar ideias, começou a pensar em como seria esse filme. Ele chegou a ter conversas com o Mario Van Peebles e o John Singleton, dois diretores com quem ele trabalhou no começo de carreira, para tentar tirar esse projeto do papel. O que o Wesley Snipes contou num artigo do The Hollywood Reporter há alguns anos atrás é que muita gente não entendia o personagem, muita gente achava que ele estava ligado ao movimento dos Panteras Negras dos anos 60, e até o John Singleton, que era um dos candidatos que chegou perto de dirigir o filme, queria colocar o herói Pantera Negra nos anos 60, nos 70, com o movimento dos Panteras Negras. Wesley Snipes conta que veio muito dessa confusão e que o projeto foi indo e voltando, batendo e voltando, até ele mesmo desistir do projeto do Pantera Negra e acabar se envolvendo na adaptação de Blade, o Caçador de Vampiros, do qual ele protagonizou uma trilogia na New Line Cinema. Que é ótima, aliás. Nesse miolo aí, o Tim Story, que dirigiu os dois filmes do Quarteto Fantástico com a Jessica Alba, chegou a falar numa entrevista que ele gostaria de fazer um filme do Pantera Negra, e ele até falou que ele gostaria que o Djimon Hounsou interpretasse o T'Challa nesse filme. Mas isso foi só um papo solto de entrevista e nunca se concretizou. Foi só quando Kevin Feige finalmente estabeleceu o universo cinematográfico da Marvel com o Homem de Ferro, os Vingadores e todos aqueles filmes interconectados que o Pantera Negra finalmente fez a sua estreia em 2016 com Capitão América: Guerra Civil, onde ele foi interpretado pelo Chadwick Boseman. Com o sucesso do filme, a Marvel imediatamente começou a trabalhar num filme solo e chegou a ter como candidatos para dirigir a Ava DuVernay, do Selma, o F. Gary Gray, de Straight Outta Compton, e o Ryan Coogler, que na época estava muito quente depois de Fruitvale Station e o primeiro filme do Creed. Ryan Coogler acabou assumindo o projeto e em fevereiro de 2018 finalmente tivemos o primeiro filme do Pantera Negra, que permanece pra mim fácil um dos melhores filmes do MCU até agora. A história do filme acompanha o príncipe T'Challa, vivido por Chadwick Boseman, que retorna para Wakanda após a morte de seu pai, pronto para assumir o trono e se tornar o novo rei da nação africana. Seu primeiro grande desafio como novo Pantera Negra surge na forma do misterioso Killmonger, vivido por Michael B. Jordan, que clama ter um direito à sucessão do trono e planeja uma tomada de poder. O meu grande problema com o MCU, como eu já falei várias vezes para vocês aqui, é essa gritante falta de personalidade nos filmes individuais. Eu acho que o Pantera Negra tá acima disso justamente por conta do Ryan Coogler, porque ele é um dos caras que a Marvel pegou na hora certa, que tá no começo de carreira, que fez um filme independente, aí fez um filme de médio orçamento com o Creed, e ele tá agora assumindo uma produção muito grande, e ele é um cara muito talentoso, ele é um cara que sabe muito bem trabalhar com cinema e fazer aquele clássico jogo de cintura para atender aos desejos do Kevin Feige, mas também fazer o que ele quer como autor. Acho que primeiramente, né, óbvio, você tem essa concepção visual e de design que são excelentes, tanto para a criação da direção de arte de Wakanda, para a variedade dos figurinos, das tribos, dos heróis, dos vilões, aliado também com a trilha sonora fantástica do Ludwig Göransson, que é o melhor compositor da geração dele, hoje em dia acho que dá para falar isso, uma trilha muito original, e ele cria toda essa identidade, toda essa cultura muito específica que é muito legal de ver, é muito original, é muito novo. Nesse universo da Marvel, que pra mim é tão uniforme, é tão na mesma nota, o Pantera Negra consegue primeiramente se destacar visualmente e sonoramente. Mas também porque o Ryan Coogler e a diretora de fotografia Rachel Morrison, que foi a primeira mulher assim, indicada na categoria, por sinal, são muito talentosos no que eles fazem. A Marvel tem um problema de não ter contraste suficiente, de não ter uma paleta de cores muito forte, mas o Pantera Negra de alguma forma ele conseguiu se
circular isso, é um filme muito mais voltado para a estética do Ryan Coogler, ele tem aquela identidade bem forte dele, tem momentos desse filme em que a cor é tão vibrante, é tão forte, como quando a gente está naquele cassino na Coreia do Sul, que tem aquela estética mais quente, amarelada, quase me lembra o trabalho do Roger Deakins no Skyfall, ou quando T'Challa tá naquele plano ancestral onde tudo é azul, tudo é muito brilhoso, forte. Essas tomadas mostram que tem um cara ali com uma visão, e a Rachel Morrison executando tudo isso muito bem. É um dos filmes que pra mim tem o visual mais forte do MCU, sem sombra de dúvida, e eu acho que mesmo que o filme tenha uma deficiência muito nítida de efeitos visuais, de cenário falso, por exemplo, na sequência da cachoeira em que o T'Challa e o Killmonger vão lutar a primeira vez, você vê que o cenário é meio fake, não é tão convincente, mas a Rachel Morrison é muito inteligente em aproveitar o pôr do sol como uma fonte de luz de backlight, e ela tá sempre banhando os dois personagens naquela luta. Então, mesmo que o CGI não seja tão bom, você tem a técnica da luz ali pra deixar aquela cena muito mais realista, dar uma textura bonita de olhar também, né? Eu acho que o trabalho da Rachel Morrison faz nesse filme talvez seja o melhor trabalho fotográfico do MCU inteiro pra mim. E de novo, né, sobre o Ryan Coogler, eu acho que ele tem uma direção tão legal, porque ele é muito bom em enfatizar momentos de personagem, momentos dramáticos, e também usar a câmera para servir a movimentos da história, né? Por mais óbvio que possa parecer essa metáfora, quando ele coloca a câmera de ponta cabeça para mostrar a tomada do Killmonger do trono, é algo que traduz muito bem visualmente, né? Você está virando o mundo dos personagens de ponta cabeça. Pode parecer muito óbvio, mas ninguém faz esse tipo de coisa no MCU, ninguém pensa em usar a câmera de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Então, quando eu vi esse momento no Pantera Negra, por mais simples que possa parecer, é um momento de expressão de autor que eu admiro bastante. Eu acho que ele consegue levar isso para cenas de drama, para cenas de ação. Tem um mini plano sequência na luta do cassino na Coreia do Sul, que é muito bacana também. Tem uma questão com os efeitos visuais que eu já falo sobre, mas eu gosto muito do trabalho do Ryan Coogler nesse filme. Em termos de roteiro, eu não tenho muita coisa negativa para falar, com exceção, claro, daquele velho humor pateta da Marvel que sempre, sem exceção, acaba aparecendo aqui e ali. Mas até que é pouco no Pantera Negra. O Coogler escreveu o roteiro com o Joe Robert Cole e eu adoro como eles fazem uma história muito clássica, uma narrativa de personagem que tem que se acostumar com o poder. Tem uma frase que define muito bem o arco do T'Challa nesse filme, que é muito difícil para um homem bom ser rei. Eu acho que isso é o coração do filme, é daí que vem todo o conflito, todo o drama, porque além dessa trama de sucessão do trono, do cara tendo que se habituar com os diferentes conflitos, com os diferentes problemas que aparecem quando ele assume o trono, o mais legal é como o T'Challa acaba percebendo que ele entra num sistema que tem uma grande rede de corrupção por trás, né? Ele descobre um segredo de que o pai dele matou o irmão e que deixou o filho dele nos Estados Unidos desamparado, e isso muda completamente a trajetória do personagem, acrescenta muito drama. O que eu gosto do Pantera Negra é que, apesar dele ter todos esses escapes cômicos, é uma história de rei, assim, uma história de reinos, de tronos, e que lidam com essa questão muito pessoal, muito interior do personagem, com o valor da família dele. Por isso que o Killmonger do Michael B. Jordan é um vilão tão formidável, porque ele representa esse outro espectro do protagonista, né? Ele tem uma visão muito mais radical de como ele quer resolver o problema dele, de como ele tá lidando com a questão de raça. É novamente aquele velho embate Martin Luther King e Malcolm X entre ele e o T'Challa. E eu gosto muito do Michael B. Jordan nessa performance, ele é muito expressivo, muito carismático, tem uma presença física que é muito ameaçadora também, mas com esse lado infantil, raivoso, revoltado, que passa muito bem em algumas cenas, principalmente na sequência que ele reencontra o pai dele no plano ancestral. Uma performance muito forte, cheia de nuances, e eu também gosto de como o Ludwig Göransson usa a trilha para definir o Killmonger com um trap, né, com um hip hop, em contraponto ao que a gente tem com o pessoal de Wakanda, que tem aquela coisa mais tribal, mais clássica da realeza. Mostra muito bem como ele é o estrangeiro que cresceu nos Estados Unidos, que cresceu no gueto, né? Tem esse contraponto que tá nas performances, tá no visual e também na trilha sonora. De realmente negativo, né, eu acho que esse ponto é basicamente chutar cachorro morto, são os efeitos visuais, né, que na época eu já achava eles bem fracos, e hoje, revendo aqui em casa, não envelheceu bem. Eu acho que tem sim uma nítida deficiência em todos os bonecos, elementos, rinocerontes e planos virtuais, principalmente na batalha do terceiro ato, e eu fico bem triste porque todo o trabalho de roteiro é muito bem feito para levar os personagens, para fazer as linhas se encontrarem, para criar conflitos que são estabelecidos desde o primeiro ato, mas aí a execução chega lá e, poxa, viram os bonecão, vira gráfico de PlayStation 2, a luta do Pantera com
Killmonger é bem ruim de ver, pra ser sincero. É muito mais interessante quando esses personagens estão duelando através de diálogos, através de oposição de ideias, do que soco e chute CGI que o Kevin Feige deve ter modelado no computador antes do Ryan Coogler ser contratado. Eles fazem isso, afinal. Mas é isso, eu continuo achando que Pantera Negra é um ótimo filme, e eu sei que muitas pessoas podem achar que só pelo Pantera Negra ter as causas sociais, ter um elenco majoritariamente negro, falar muito sobre essa questão, ah, meu Deus, ele é um filme lacrador. Eu nunca elogiaria um filme só por ele tratar dos temas importantes, só por ele tratar dessas questões. Eu acho que um filme tem que ser bom, né? Não é só falar sobre o tema, ele tem que ser muito bom, tem que ser bem feito, e eu acho que Pantera Negra, pra sorte aí da Marvel, é um dos grandes filmes que eles já produziram. Pra Pantera Negra de 2018, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários o que vocês acham de Pantera Negra, se vocês acham que o filme é realmente tudo isso. Falem também sobre as suas expectativas para Wakanda para sempre e qual é o filme preferido do MCU de vocês. Fiquem ligados também que amanhã eu trago a crítica de Wakanda para sempre e a gente vê se eles conseguiram fazer um trabalho à altura. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.